nome é Emanuele Carvalho, eu tenho 17 anos e faço parte do grupo de jovens e adolescentes daqui, da Cristianismo Sem Fronteiras. E hoje o assunto é muito sério e infelizmente aflige a maior parte dos jovens e adolescentes cristãos. Quem já assistiu outro vídeo que eu gravei aqui do canal sabe que eu falei que todos nós erramos, de fato, todos nós cometemos erros. E a nossa diferença para os não cristãos, para aqueles que não creem na palavra de Deus, de fato, como eu falei, é o Espírito Santo, é a consciência, mas também é a forma como nós lidamos com os nossos erros. E esse é o tema do vídeo de hoje. Vale ressaltar aqui que toda vez que eu falar sobre erro, eu também estou me referindo, na verdade, a pecado, tá? A tudo aquilo que transgride a palavra de Deus, tudo aquilo que vai de contra o ensinamento dos evangelhos, tudo que a gente faz, pensa, sente que desagrada a Deus é pecado. E é necessário nós também termos a maturidade de entendermos isso e de assumirmos os nossos erros e também os nossos pecados. E não inventar outro tipo de nome para tentar encobrir ou mudar isso, ok? Eu não sei qual é o seu pecado, qual foi o seu último erro. Eu também erro bastante, como eu já falei. Eu não sei se o seu problema é com irritabilidade, se o seu problema é com falta de paciência, né? Aquelas pessoas que falam, eu não tenho paciência para isso, eu não tenho paciência para esse tipo de gente. Ou se o seu pecado é com fofoca, o seu problema é com fofoca, ou com algum tipo de imoralidade, enfim, independente de qual seja o tipo de pecado ou a frequência com que você tem pecado ou que você tem errado, o que importa mesmo é tratar. Se você trata o seu pecado, a forma como nós lidamos com os nossos erros. É imprescindível nós termos essa consciência, porque o pecado não tratado, ele cresce e nos escraviza. Às vezes um erro isolado pode se tornar um pecado de estimação, se a gente não tomar cuidado. Por isso que eu acredito que esse vídeo é muito importante. Eu gostaria muito da sua atenção. E hoje eu vou passar aqui para vocês 5 passos desse processo de lidar com o nosso erro. Estratégias, coisas simples que a palavra de Deus nos ensina, que nos dá força para vencermos os nossos erros, para superarmos e buscarmos a santidade, ok? A primeira coisa que eu acho essencial e a palavra de Deus também nos ensina é identificar e admitir o nosso erro, o nosso pecado. Não adianta a gente querer lidar com isso, superar isso, se a gente não admite que algo está errado em nós. A palavra de Deus também fala que pecado confessado é pecado perdoado, por isso é importantíssimo. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é o arrependimento. Pode parecer clichê e tem algumas pessoas que consideram que vem até antes do primeiro passo, só que eu digo que não, porque tem muitas pessoas que admitem, que identificam que tem um erro, que estão erradas, que estão em pecado, mas não se arrependem. Por exemplo, aquelas pessoas que falam, eu falo mesmo, eu sou assim mesmo, eu não levo desaforo para casa, não é assim? Quantas vezes eu já disse isso, misericórdia, Senhor. Mas, infelizmente, a gente não só deve admitir o nosso pecado, identificar qual é o pecado, mas também se arrepender. E o que é o arrependimento? O arrependimento é o nojo realmente, assim, totalmente o desagrado em relação ao pecado e o profundo desejo, o profundo sentimento, a vontade de mudar, de se transformar. É você não se conformar mais com aquela sua situação. É você detestar aquilo que você fez e querer mudar. E é imprescindível. O terceiro passo pode parecer bobo, mas não é, que é perdoar e pedir perdão. Isso é extremamente importante. Muitas das vezes nós cometemos erros que geram conflitos com outras pessoas. E aí vai a importância do perdão. Se alguém nos fez algo mal, ou mesmo que não tenha feito, é necessário que constantemente estejamos perdoando o outro, assim como Deus nos perdoou. E também pedirmos perdão àquelas outras pessoas que nós fizemos mal, ou mesmo que a gente acredite que somos os certos na situação, para resolvermos o conflito é necessário perdoarmos e também pedirmos perdão. E mesmo que o teu erro, o teu pecado não tenha afetado negativamente nenhuma outra pessoa, todo pecado é contra Deus e nós devemos nos colocar na presença do Senhor e também pedirmos perdão e
quebra o nosso orgulho e também nos leva mais próximo ao caminho da santidade. O quarto passo e o penúltimo também é extremamente importante, que é o nosso processo de entendermos a estrutura do nosso erro. Parece complexo, difícil, mas na verdade não é. É só nós refletirmos o que nos levou a errar, o que nos levou a cometermos esse pecado. Será que foi algo que nós assistimos? Será que foi a companhia que nós estamos andando? As más companhias? Não sei. Talvez, será que é o ambiente no qual eu estou frequentando? Vale a pena a gente refletir sobre isso, porque assim a gente consegue evitar de nos colocarmos em uma situação onde estamos mais suscetíveis ao pecado, porque muito melhor é prevenir do que depois ter que remediar. E o quinto e último, e eu acredito que é o mais importante passo, é buscarmos a Deus, nos refugiarmos em Deus. Não adianta nós cumprirmos nenhum dos outros passos se esse aqui não for seguido, que é buscarmos ao Senhor, porque é o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos transforma, é o Senhor que nos perdoa e nos dá a capacidade de mudarmos e de melhorarmos. Deus em nós é o nosso diferencial. Eu gostaria de ler uma passagem para vocês lá de Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: se você abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 17, você vai achar o seguinte conteúdo: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Se vocês abrirem as suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, 2 versículos, o 21 e o 23. No 21 vai estar escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O versículo 23 diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, é extremamente importante nós entendermos que todas essas passagens que eu li agora falam de uma coisa em comum: guardarmos a palavra de Deus, obedecermos a Deus. Toda vez que nós erramos e pecamos, nós estamos ferindo esse mandamento. Não adianta termos uma fé, dizermos que temos uma fé, se o nosso comportamento, a nossa obra, a nossa atitude vai de contra ela. Por isso que é extremamente importante nós buscarmos vencermos o pecado, vencermos o erro. O Senhor não nos deu um espírito de escravidão, mas sim de liberdade. Não somos mais escravos do medo, escravos do pecado, mas agora somos filhos de Deus chamados para a liberdade. Então o propósito do vídeo de hoje foi incentivar a você a enfrentar os seus erros, a enfrentar o seu pecado, buscando sempre renovação, transformação e santidade. Que você não se isole quando perceber que errou, que pecou, que você não se afaste de Deus, mas antes busque a aproximação, porque é o Senhor que tem poder para nos purificar e nos transformar. Que essa palavra tenha impactado poderosamente a sua vida e que o Senhor nos abençoe e nos dê força cada dia mais para vencermos juntos.